Urgência. Tem que fazer já, é agora, não pode ser para depois. Vambora. Sim, muitas vezes a vida precisa ser vista com o caráter da urgência. É interessante ver Provérbios 3:28, que fala da necessidade de ajudar o próximo. Diz o texto, não diga para o seu próximo volte amanhã, quando você pode ajudá-lo hoje. E a gente vive hoje um momento difícil, complicado, que olhando para o cenário mundial que sofre com uma enfermidade, muitas vezes o problema foi a falta de ação urgente. Não é interessante? O que acontece muitas vezes, a Bíblia fala tantas vezes quando critica a maldade, fala dos pés que se apressam para fazer o mal. E de fato, a gente vê pessoas comprometidas com a destruição do próximo, com o crime, com a maldade, e como eles são sofisticados, como eles são eficientes, como eles se antecipam, como eles não se atrasam. E a pergunta é: aqueles que estão comprometidos com a fé, com o reino de Deus, com a virtude, com a prática do bem, por que é que a gente tem tantas pessoas que na hora de ensinar são lenientes, vão devagar, não mostram nenhuma urgência? Por que que a gente tem gente na área de saúde que na hora de tentar ajudar uma pessoa, ou mesmo quem está ajudando, quem está numa situação necessitada, é tanta burocracia, tanta complicação, quantos líderes espirituais se mostram tão distantes e afastados de quem tem necessidade? Numa situação quando a questão é urgente porque se trata de lidar com gente. É necessário entender a realidade da vida. Olha, o texto de Eclesiastes 9:10 vai nos dizer, olha, o que você tem para fazer, faça já depressa, porque em breve você vai para a sepultura e você não poderá fazer mais nada. A vida com responsabilidade, com a devida atenção, precisa tantas vezes ser vivida com essa sensação, com essa postura, com essa atitude de verdadeira urgência. Entendendo bem a lição, a gente descobre que aqui não existe muita ciência. Na hora da necessidade, vamos agir com urgência, porque quem errar dessa maneira, certamente eu diria, essa pessoa não merece nem clemência. Olá, bom dia! O meu bom dia vai aqui da IBNU São Paulo, mas não importa de onde você estiver, você pode vir louvar com a gente, celebrar com a gente aqui com a IBNU. Você pode colocar aqui nos nossos comentários de onde você está falando e sejam todos muito bem-vindos. Convide seus familiares, os seus amigos, divulgue esse conteúdo, multiplique.
Nós estamos participando aqui em conjunto da nossa celebração online, mas nós precisamos dar um aviso importante. Hoje, nesse domingo, nós não teremos a nossa celebração presencial lá no WTC. Eu vou repetir. Hoje, nesse domingo, nós não teremos a nossa celebração presencial no WTC, por isso eu convido você a chamar os seus amigos, os seus familiares para participarem conosco da nossa celebração online. E fique atento durante essa semana para você receber os nossos avisos a respeito das próximas celebrações presenciais. E também curta e compartilhe esse conteúdo com todas as pessoas que você conhece para abençoar o maior número de vidas possível.
esse é um dos momentos mais especiais. É um momento que a gente pode falar com Deus, a gente pode agradecer, a gente pode pedir. Então eu quero te convidar para a gente poder orar nesse momento. Vamos lá? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu amor infinito. Obrigado, Senhor, ó Deus, pelo Teu amor na cruz sobre nós. Obrigado pela Tua bondade. Deus, e eu quero pedir de todo o coração que essa Tua bondade se estenda a toda a humanidade, Pai. Deus, que privilégio fazer parte do Teu povo, que privilégio fazer parte, Senhor, ó Deus, de uma comunidade que o Senhor tem abençoado. Deus, nós Te louvamos e que as Tuas bênçãos se estendam àqueles que necessitam nesse dia, que estão nos hospitais, que estão em tantos lugares, Senhor, ó Deus, clamando a Ti. Mas nós também temos um coração grato e devemos, como a Tua palavra diz, sermos gratos todos os dias e sempre. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens do mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego, agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podermos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz. Voltará, enfim. Por
Agora é o nosso momento de gratidão. Nós temos muitas coisas para agradecer. A nossa família, o nosso sustento, que Deus sempre está nos guardando e nos protegendo. Então, vamos orar por tudo isso. Senhor Deus, muito obrigada por toda essa semana. Senhor, muito obrigada porque o Senhor sempre nos protege, o Senhor sempre nos guarda, o Senhor sempre nos dá alimento, e que nós podemos estar com a família e amigos, que o Senhor está sempre conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém. A IBNU tem participado de vários projetos de apoio humanitário e também de evangelização, tanto aqui na cidade de São Paulo, como em vários estados do Brasil e em várias partes do mundo também. Você já deve conhecer algum desses projetos, deve ter ouvido inclusive algum dos nossos missionários falando aqui na IBNU. Caso você não conheça, você pode entrar em contato conosco que nós teremos prazer em te apresentar os projetos que a IBNU tem apoiado. Mas a IBNU tem feito isso através das portas que Deus tem aberto para nós e nós somos muito gratos a Deus pelas vidas que Ele tem levantado no sustento da obra missionária e no sustento de todos
as atividades e ministérios que a IBNU tem desenvolvido. Mas nesse momento eu quero fazer um convite especial a você. Nós não convidamos você para participar porque achamos que precisamos de mais recurso ou de mais dinheiro. Nós sabemos que de Deus vem todas as dádivas, todas as bênçãos e a Ele pertencem todo o ouro e toda a prata. Ele tem levantado pessoas para sustentar o trabalho que a IBNU tem desenvolvido. Mas nós temos aqui a oportunidade de sermos participantes desse ministério. Por isso, eu te convido a fazer parte disso. Convido a você colocar toda a sua vida, todos os seus recursos, tudo aquilo que Deus tem dado a você à disposição do reino, à disposição dessa expansão que nós temos participado como Igreja Batista Nações Unidas. E nesse momento eu quero orar por esses motivos, orar pelos nossos projetos missionários e orar também pela sua vida e pela vida de todas as pessoas que estão envolvidas nesse ministério, para que o Espírito Santo oriente, conduza todas as ações que nós fazemos para sermos bênção, sermos sal e luz no mundo em que nós estamos vivendo. Vamos orar nesse momento? Abaixe sua cabeça, ore comigo. Pai, nós te agradecemos porque a tua mão de misericórdia tem agido em nosso favor e, como o texto bíblico diz, essa misericórdia se renova a cada manhã. Nós podemos vivenciar isso através das bênçãos que recebemos e bênçãos que muitas vezes nós nem damos conta que temos recebido. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor tem nos permitido viver e pelas oportunidades de sermos bênçãos na vida das outras pessoas. Muito obrigado por tudo isso, Senhor. E nesse momento, ó Pai, queremos te pedir que o Teu Espírito de sabedoria invada as nossas mentes, que o Teu Santo Espírito possa nos orientar e possa nos dar clareza em como nós temos que investir os nossos recursos, como nós temos que investir a nossa vida, a nossa sabedoria, as nossas capacidades, como nós devemos ser sal e luz em todos os lugares onde nós estamos andando, Senhor, para que o Teu nome seja conhecido, para que o Teu amor seja conhecido das pessoas, para que a mensagem salvadora do Evangelho esteja clara, para que as pessoas possam se achegar a Ti, ter um relacionamento contigo e se envolver cada vez mais na expansão desse reino. Te pedimos também, Senhor, pela vida dos nossos missionários, pela vida das pessoas que estão na linha de frente, pela vida das pessoas que estão dedicando tempo e os seus recursos, a sua sabedoria para levar essa mensagem a outras pessoas, para fazerem diferença nos locais onde estão. Também te pedimos pelas pessoas que têm gerenciado esses recursos aqui na IBNU, que o Senhor continue confirmando, ó Pai, a obra das Tuas mãos, que o Senhor continue nos mostrando o caminho que temos que seguir. Assim, ó Pai, nós te somos gratos, orando no nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
sons de trovão, luzes, relâmpagos. Louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Depois de adorarmos e orarmos e termos um momento juntos de adoração a Deus, nós temos um momento agora de ler a palavra, ouvir a palavra, estudarmos um pouquinho sobre essa palavra tão preciosa e importante. E hoje vamos falar sobre essa questão. O tempo passa, o tempo voa, e você? Continua numa boa? Falando sobre o texto de 2 Timóteo 4, 1 a 8. E aí nós podemos ler nessa passagem sobre a questão de estar na presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino. E aí diz, eu exorto solenemente. O que será isso? O que está falando, Paulo está falando para Timóteo aqui, quando ele fala sobre essa questão da presença de Deus e de Jesus Cristo, e aí falando dessa questão do julgamento, o julgamento final, e essa questão da manifestação de Deus, né, e do seu reino. Aqui, primeiro que Paulo está chegando aí no tempo final da sua vida e ele vai deixar uma palavra. Quando você está num momento difícil, um momento que você sabe que está chegando o seu fim, o que você deixaria para alguém que você ama muito, que você sabe que tem um ministério muito precioso? O que você faria? Então Paulo está aqui falando para Timóteo algo muito importante. E ele diz algo que você sabe, Timóteo, que nós estamos aqui juntos e Deus é
testemunha daquilo que nós estamos fazendo e nós somos testemunhas desse Deus e do Evangelho de Cristo Jesus que Ele nos mostrou, vindo ao mundo, morrendo pelos nossos pecados e ressuscitar. Então, nesse momento final, nós sabemos de mais uma coisa, que mesmo não tendo a data específica, o momento exato, nós sabemos que Jesus vai voltar. Então, nesse momento vai ter o julgamento, vai ter a manifestação completa e plena do reino de Deus. E diante dessa realidade, diante desse momento, então, o que eu posso te dizer? Esse eu exorto solenemente é uma coisa muito interessante, é dizer para ele, seja testemunha, testifique, né, na presença de Deus, dessa mensagem tão importante que é fazer conhecida a mensagem de Deus, o Evangelho de Deus, o Evangelho da salvação. E como é que nós fazemos isso? O que você deve fazer? Como você deve testificar? E aí ele entra dizendo, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Então, nesse momento tão difícil talvez Paulo ele esteja até tranquilo de saber que agora ele vai parar de sofrer, ele vai parar, né, de ter todas as dificuldades que ele teve e agora ele vai viver com Deus. Mas nesse momento ele vai falar algo muito, muito precioso. E o que é esse algo precioso? E o que ele deve testificar? É pregar a palavra. Isso é muito interessante porque a palavra aqui não é um escrito, não é a palavra, é aquele logos, é aquele que é Jesus, aquele que Jesus que foi revelado, aquele Jesus que estava lá, como em João diz, né? Ele era a palavra, ele é o Deus que se revelou e veio, né? Então pregue Cristo, pregue o evangelho que você ouviu. Aí ele fala um negócio muito interessante aqui, esteja preparado. Esteja preparado para quê? Como assim esteja preparado? O que é isso? Então, esteja preparado para pregar justamente essa palavra. Agora, vamos pensar juntos. Você, quando vai falar de algo e você não tem conhecimento sobre aquilo, como é que você faz? Você não consegue falar bem sobre aquilo. Você pode dar uma enrolada, você pode dar um jeito aí de até encobrir alguma coisa. Mas você não vai conseguir falar com convicção daquilo que você conhece, daquilo que você estudou, daquilo que você se preparou para falar. Aqui o pessoal acha muito assim, eu vou ser inoportuno, né? Eu vou importunar alguém, será que é isso? A tempo e fora de tempo, né? Eu vou ter que pregar o tempo todo, como assim, né? Será que isso está falando sobre tempo mesmo? Talvez também, mas assim, não é para você sair falando, importunando todo mundo por aí, em qualquer tempo, 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, não é isso, né? Esteja preparado para falar, para pregar essa palavra a tempo e fora de tempo, quer dizer que você deve ter isso como base, como fundamento da sua vida. Nada melhor do que algo que a gente viveu, aquilo que a gente experimenta, aquilo que a gente vive, para poder falar com autenticidade, com vida, aquilo que realmente não sai da boca para fora, mas é algo que realmente vem do coração, é algo que você refletiu muito, é algo que você leu, você estudou. Então, isso vai fazer toda a diferença. Então, por quê? Às vezes a gente, por exemplo, nesse momento eu estou falando com vocês, provavelmente, e com certeza, eu estudei esse trecho, essa palavra, para poder falar com vocês. Em muitos momentos, quando nós temos que pregar, quando nós temos que falar, ou em algum momento, nós nos preparamos para aquilo. Mas será que é só nesse momento que precisamos nos preparar? Não.
Os melhores momentos para falar do Evangelho, para testificar da nossa fé, para falar sobre o que Cristo fez por nós, são momentos inusitados, são momentos que a gente nem imagina que seriam para aquilo. Por exemplo, algum café, um almoço onde todo mundo está assim, descontraído, sem obstáculos, né? sem defesa para aquilo, e às vezes surge uma dúvida genuína. É nesse momento que você pode compartilhar da palavra, quando você conhece e você está preparado para aquilo. Então, pregar a palavra não quer dizer que você tenha que estar na frente de multidão para falar, não quer dizer que você tem que pregar, sair pregando a toda hora, a todo tempo, sair gritando por aí, mas quer dizer que você tem que estudar, você tem que ter conhecimento e vivência desse evangelho tão genuíno, para que aquilo seja um fundamento, para que saia de você naturalmente em qualquer momento que seja necessário, em qualquer situação que seja uma oportunidade, né, de pregar esse evangelho tão importante, tão precioso. E aí, o que é isso? Está chegando o tempo do fim. Mas não só, talvez, esse tempo do fim do mundo, mas a nossa própria história. A gente não sabe. Há pouco tempo, há menos de 2 meses, eu perdi meu irmão. Né? Ele faleceu, mas foi de um dia para o outro. Ninguém nunca imaginaria essa perda. E claro que dói muito, sentimos muitas saudades, mas sabemos que ele está com Deus. E isso me faz refletir muito, isso nos faz refletir muito a questão do tempo. Quanto tempo eu tenho aqui na Terra? Quanto tempo eu tenho para fazer o que eu devo fazer, cumprir a minha missão? Porque eu não acredito, pelo menos, que a gente vem ao mundo simplesmente por vir. Nenhum de nós está aqui sem fazer nada, sem simplesmente, assim, veio do nada e vai do nada. Não, nós temos sim uma missão a cumprir. Nós temos sim um motivo, um propósito que Deus nos colocou aqui na Terra e vamos viver esse propósito. Não sei se isso vai durar um dia, e não sei se isso vai durar 1 ano, 1 mês, 10 anos, 100 anos, não sei qual é o seu tempo e qual é o meu tempo. Mas é importante que nós vivamos esse tempo bem e fazer o bom uso do tempo que nós temos aqui, como se fosse o último. Vamos viver como se fosse o último momento. Vamos viver intensamente e aquilo que nós temos que fazer nesse tempo não é para você sair desesperado, para tentar fazer alguma coisa, não. O importante é que a gente se coloque diante de Deus, se coloque realmente à disposição de Deus, colocando as prioridades na nossa vida, que é Deus, e é essa missão que nós temos de falar do Evangelho de Cristo, de como Cristo veio a esse mundo trazer vida, tirar a gente das trevas, do pecado, da destruição final e levar essa mensagem de vida, de graça para as pessoas. Então, não é uma questão que dá para você fazer qualquer hora e qualquer momento. Talvez você não tenha oportunidade amanhã. Então pense nisso. Talvez algum momento que você queira dizer eu te amo, algum momento que você queira falar alguma coisa importante, seja tarde demais. Então, é sim uma questão de vida ou morte. Então, a gente tem que viver essa questão de testificar de Deus, de testemunhar de Deus. Por que isso é tão importante? Se a gente não vive o Evangelho, se a gente simplesmente conhece assim da cabeça, a gente não tem vida de verdade.
a gente não tem paixão por aquilo que a gente está falando. Quando a gente vê algo, quando a gente tem certeza daquilo, quando a gente vive algo, a gente quer apresentar isso de alguma forma para as pessoas. A gente tem um desejo de falar que a gente não consegue ficar calado, a gente precisa falar. Quando a gente entende que ser testemunha de alguma coisa é ser responsável pela veracidade desse testemunho. Se a gente levasse mais a sério o que a gente fala para as pessoas, se a gente levasse mais a sério as coisas que a gente pergunta, as coisas que a gente pensa e as coisas que a gente fala para as pessoas, seria muito melhor. Porque a gente falaria aquilo que realmente é importante. A gente teria responsabilidade sobre aquilo que a gente está falando, porque isso pode trazer vida, mas também pode trazer morte. Você pode levar uma pessoa a ser destruída, talvez uma transformação para o mal. Às vezes, uma palavra que você disse machucou uma pessoa. Mas também a gente pode testemunhar de Cristo. Isso pode trazer vida, pode trazer uma transformação que vai mudar completamente a vida dela que estava nas trevas e vai ser levada para a luz. Então, a responsabilidade, tanto é que Paulo usa essa palavra falando que Deus é minha testemunha. Então, Deus está olhando, a gente sabe disso, mas a gente esquece muitas vezes, enquanto a gente está vivendo, que Deus sabe de tudo. Deus está vendo tudo. Então, como nós temos de viver a nossa vida e o que temos de falar e testificar. Então, pense bem nisso, né? E a gente tem que ser fiel realmente àquilo que é fato. Aquilo que é a palavra de Deus de verdade. Às vezes a gente fica, né, buscando coisas, criando coisas, e a gente vai entender por que Paulo continua falando aí sobre algo que é a sã doutrina, né? E aí ele diz, antes disso, ele fala, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. O que é importante nisso? É que quando a gente tem essa responsabilidade, a gente entendeu a verdade do Evangelho, repreender não é algo ruim, porque a gente vai repreender com amor, com sabedoria, baseado e fundamentado nessa palavra, né? Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para isso, para a repreensão, para o ensino, não é isso? Então a gente vai poder corrigir, mas não porque eu quero colocar a minha vontade e falar, olha, o que eu acho é isso. Não, não é isso. A gente vai aprender a corrigir se aquilo é fundamento da nossa vida, se a palavra é nosso fundamento, a gente vai aprender a corrigir conforme a palavra. De novo, com amor e sabedoria. Exorte, às vezes a pessoa está parada, ela não está conseguindo sair de alguma coisa, às vezes ela precisa de uma ajudinha. Exortar, mas com toda paciência. E doutrina, com essa palavra da verdade, fundamentando tudo isso. E aí, por que ele diz? Porque vai vir um tempo aí, virá um tempo em que não suportarão, as pessoas não vão querer mais ouvir a sã doutrina, a palavra da verdade, o ensino verdadeiro. Eles vão querer, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. O que é isso? É até engraçado esse negócio de coceira no ouvido. Eu acho tão interessante como a palavra traz assim uns detalhes, né? E a coceira nos ouvidos é isso. Sabe a coceirinha gostosa, assim? É isso. É o que eu desejo ouvir. Então, fazer uma coceirinha, eu começo a sentir uma coceirinha, assim, né? Eu quero que a pessoa fale aquilo que eu quero ouvir. Aquilo que é bom para mim. Aquilo que, na verdade, seguem os meus próprios desejos, né? Então, vai chegar um tempo que as pessoas, e eu acredito que não está muito distante de nós. Isso acontece hoje mesmo.
as pessoas têm buscado muita coisa para coçar os ouvidos, para ser assim, agradável aos ouvidos. E muita gente deixa de buscar, não quer mais buscar o ensinamento verdadeiro. Elas não querem ouvir o Evangelho. Às vezes ouvem, mas não entra. Não entra, não faz diferença na vida dela. E a palavra vem pelo ouvir, né? A transformação de vida, o Evangelho, o conhecimento da verdade vem por ouvir. Então, fique atento, veja se você está ouvindo a palavra da verdade, a sã doutrina, ou tem buscado a coceirinha no ouvido. O que você tem buscado? E aí, essa questão interessante, eles se recusarão, no versículo 4 diz, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, né? Voltando-se ao quê? A mitos. Então aqui está fazendo uma contraposição de verdade e mito. O que é um mito? Um mito é algo que é fabricado, é algo que é criado, é algo que perverte a verdade. A verdade aqui é a palavra de Deus, a verdade aqui é o Evangelho de Deus, de Cristo, é a salvação que Cristo trouxe, é o poder de Deus para essa salvação. E essa verdade muitas vezes está sendo bloqueada, porque as pessoas estão se dando ao ouvir esses mitos, essas coisas criadas e fabricadas, os fake news, né? Então, muita gente, o Evangelho é impossível de ser fabricado, gente. É impossível, porque Deus, somente Deus, podia dar um Evangelho tão estranho, né? Um Evangelho porque a gente esperaria um rei poderoso, alguém que vai destruir os nossos inimigos. É isso que o povo judeu esperava quando eles tinham a busca messiânica, né? Aquela expectativa de um Messias vindo para acabar com os romanos. Né? Assim como nós temos os nossos inimigos, talvez não sejam os romanos, mas nós temos aí tantos inimigos, né? Tanta gente que a gente gostaria, ou tantas coisas que a gente gostaria de estar vencendo, de vencer, e a gente quer, de repente, usar esse Messias para isso. Mas é impossível de ser criado. Ele veio totalmente subversivamente. Ele veio como um bebê, o ser mais frágil desse mundo, né? O bebê, quando ele chora, ele está pedindo tantas coisas. Talvez ele precise de uma mamadeira, talvez ele precise, né, ser trocado. O bebê depende completamente de alguém para cuidar dele. E ele veio nessa forma, a forma humana. Deus, Todo-Poderoso, Criador do Universo, veio assim. Então isso não pode ser criado pelo ser humano. Um Deus que se revelou, quis ser como um humano para poder falar dessa verdade, desse amor tão grande que Ele tem por nós, que veio morrer numa cruz, a morte mais horrível, a pior morte que tinha naquele tempo, mais vergonhosa. Ele veio morrer na cruz por nós. Isso é impossível de ser criado pelo ser humano. Que humano ia criar? Todos os mitos dos deuses, né, todas as criações humanas de deuses, elas são estranhas, elas são parecidas com o ser humano. Os deuses têm inveja, os deuses brigam entre si, os deuses matam um ao outro, eles têm muita raiva, eles querem, né, o mal. Nosso Deus não, Ele é bom o tempo todo, mesmo quando você está em sofrimento, quando você não consegue enxergar, Ele continua bom e Ele é bom o tempo todo. A verdade, o Evangelho, esse Deus é impossível de ser criado. Então, volte-se para a verdade. Se desvincule, esqueça, não deixe que os mitos tomem conta da sua vida. E aí, lá em 1 Pedro 1, 16 a 18, fala assim, de fato,
Não seguimos fábulas, que é a mesma palavra, fábulas, mitos, engenhosamente inventadas. Quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus. Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: "Este é o meu Filho amado, de quem me agrado." Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo. Tá vendo como Pedro, ele consegue ser uma testemunha viva, porque ele viu aquilo, ele viveu aquilo e aquilo está dentro dele. Então ele não pode parar de testemunhar desse Jesus, desse evangelho e desse Deus tão maravilhoso. E aí no versículo 5, continuando, diz: "Você, porém," isso diz a Timóteo, "seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério." A gente pode achar assim, Paulo está falando, essas cartas são cartas pastorais, né? Então, como Timóteo é um líder, é só para os líderes. Não. Essa é a missão de todos nós. Nós, como cristãos, nós, como seguidores de Cristo, nós temos que viver isso. Então, nós, porém, sejamos moderados em tudo, suportemos os sofrimentos e façamos a obra de um evangelista. Então, lembra, pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Esteja preparado para isso. Isso você precisa fazer e cumprir plenamente o seu ministério aqui na Terra. O que Deus deu para você? Qual é o propósito? O que Deus deu como missão? É fazer isso. E aí continua: "Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda." Então ele está dizendo, eu estou indo embora, chegou o meu tempo, Mas olha que interessante, eu já fiz a minha parte. Tem essa questão meio de guerreiro, né? Eu já combati o bom combate, né? Eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer, eu terminei a minha corrida, quer dizer, um atleta, né, que ele fala lá no começo, né, de 2 Timóteo, e guardei a minha fé, que eu continuei fiel. Você sabe que Deus é um Deus fiel e não larga de você nunca. Ele é um Deus que continua sendo independente de você, ele vai guardar a promessa, a aliança que ele tem com você. Ele é fiel e ele mantém o amor, a misericórdia, a sua graça sobre nós. E nós temos uma aliança com ele, nós que conhecemos o amor dele, temos que manter essa fé nesse Deus. E muitas vezes não é fácil. Não vou dizer que é fácil. As situações da vida, né, as dificuldades, o sofrimento que nós passamos, né, por isso Paulo diz, você suporte os seus sofrimentos, mas cumpra plenamente, vai até o fim, guarde essa fé. Por quê? Deus, ele não muda. Aquele Deus que agiu, quando você olha para trás, aquele Deus que agiu na sua vida, lá atrás, aquele Deus que chamou você, aquele Deus que tirou do deserto, aquele Deus que te tirou das trevas, é o mesmo Deus que age hoje. Mesmo que você não consiga enxergar, às vezes parece que ele está em silêncio, às vezes parece que nada vai mudar, às vezes a gente duvida até que Deus é todo poderoso, que ele pode fazer alguma coisa. A gente limita ao nosso pensamento, a nossa limitação de ser humano. A gente acha que Deus cabe dentro dos nossos planos, mas não cabe. Ele é o Deus todo-poderoso, ele é o Deus de toda honra, de toda glória, ele é o Deus que criou
você e eu. E nós temos que nos sujeitar a Ele, obedecer ao que Ele colocou na nossa vida. Por quê? Porque é o melhor. Apesar de parecer que Ele está em silêncio, Ele não está. Ele está no controle e Ele está cuidando de tudo. Então, guarde a sua fé, não só na palavra dEle, no amor e na misericórdia que nunca falham e nunca... Ele falou uma coisa muito interessante. Jesus, quando Ele foi embora, Ele falou, eu continuarei com você até o fim. Até o fim. E é isso. Até o fim, Ele vai manter o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça, a sua vida sobre nós. E é o que nós temos que manter, a fé, a confiança nesse Deus tão bom, tão maravilhoso, que foi capaz de dar a sua vida, a sua própria vida, o seu filho, né, para morrer na cruz, para nos salvar dos pecados, mas também continua firme, nos sustentando a vida todos os dias. Então agora, o que a gente tem que esperar? É esse fim, a coroa da justiça. Quando ele fala, quando você termina a corrida, você tem um prêmio. Mas não é o prêmio simplesmente um galardão, algo assim. Não, é o prêmio de você encontrar com esse Deus todo-poderoso, o justo juiz. Ele vai ter o encontro e Ele vai me premiar. Então, o que é melhor que estar com esse Deus todo-poderoso, tão maravilhoso? Muitas vezes, quando a gente vive nesse mundo, a gente perde simplesmente as expectativas. A gente está tão preocupado em viver esse mundo, justamente, a sobreviver, tão preocupado em ganhar dinheiro, tão preocupado em ter um currículo, né, de 30 páginas, tão preocupado em criar os filhos, tão preocupado que alguma coisa aconteça, então tem que me precaver, tão preocupado com tantas coisas, que a gente não tem tempo de lembrar quem é Deus e por que nós estamos aqui e para onde nós vamos. Então, é tão importante lembrar que corrida nós estamos correndo, que vem lá no fim, porque é a esperança que nos move, sabe? A gente pode até achar que está conseguindo fazer as coisas por conta própria, pelo próprio esforço, mas não é verdade. Quem tem sustentado a sua vida e a minha vida é Deus e a graça dele. Então, confiar nele e esperar, ter a expectativa, a gente tem que voltar a ter isso, a expectativa de encontrar com esse Deus, a expectativa de ganhar a coroa da justiça. Isso ele diz, Paulo diz, não é dado somente a mim, mas é dado a todos os que amam a sua vinda, os que desejam, os que esperam e os que trabalham para que isso aconteça, porque Cristo só vai voltar quando o Evangelho for pregado no mundo todo, para todas as nações e todos os lugares, todo mundo conhecer esse Evangelho verdadeiro. Então, o tempo passa, a gente não tem tempo, a gente acha que tem, a gente acha que pode fazer tudo, pode deixar para amanhã, pode deixar para depois, mas o tempo voa. A pandemia foram 2 anos, tem gente que a gente se encontra depois de 2 anos e fala, nossa, como voou o tempo, como é que aconteceu 2020, 2021, nós nem vimos passar. E aí, você e eu, nós vamos continuar numa boa? Não dá, né? Então, o que nós temos que fazer? Primeiro, é conhecer e viver o Evangelho de verdade. Não ficar ouvindo coisas aqui e ali, coisas criadas, mitos, fábulas, criação de seres humanos que não te dão vida, não trazem nenhuma transformação verdadeira, mas viver o Evangelho de Cristo, do Cristo que transforma, dá vida, faz acontecer algo maravilhoso
daquilo que a gente não pode nem pensar, nem imaginar. Estudar a palavra, porque a gente precisa desse fundamento. A gente precisa conhecer aquilo que Deus deixou, a revelação dele, a melhor revelação que ele deixou, a prova de amor que ele deixou e também as instruções de vida, a melhor forma de viver, na dependência dele, no conhecimento da verdade. Então, é isso que a gente precisa estudar. Não deixe para depois, porque talvez não tenha depois. Talvez aquela pessoa que Deus deu a oportunidade de conversar, talvez só aquele momento seja o momento que ela tenha de conhecer a verdade. E você pode ser o instrumento, o canal de bênção, é o canal dessa verdade na vida dela, que pode transformar completamente. Pregue essa palavra da graça, a graça que sustenta a vida, a graça que se renova, a misericórdia se renova todos os dias. Pregue essa palavra. As pessoas precisam. E não importa se ela tem dinheiro, se ela é muito inteligente, se ela... Não importa. Todo mundo precisa. Então, faça isso. Se você não pode... eu não sei falar, eu não sei, comunicar. Ache outras formas. A gente tem outras formas de mostrar o amor de Deus, de mostrar essa vida, essa graça. Então, faça. Aquilo que Deus colocou nas suas mãos, aquilo que Deus deu a você, não é para você esbanjar, para você viver de qualquer forma, mas é para você viver esse evangelho. E aí isso, a sua vida pode ser uma pregação dessa graça, desse amor, dessa verdade. E para cumprir, você faça isso, para cumprir plenamente, completamente, até que Deus venha a cumprir a sua missão aqui na Terra. Então, é muito importante a gente não deixar passar o tempo, não deixar ele simplesmente voar e a gente ficar parado sem fazer nada. A gente precisa viver esse evangelho. E é a mensagem que esse momento do final da vida de Paulo, falando a um discípulo, a um querido irmão em Cristo, Timóteo, diz aqui em 2 Timóteo 4, 1, 8. Então, vamos fazer alguma coisa? Sair do nosso lugar, conhecer essa palavra profundamente e viver ela plenamente, viver a missão plenamente. Deus abençoe vocês e que a gente conheça profundamente esse amor, que a gente não pare de falar desse amor, dessa graça, porque a gente não aguenta, quando a gente conhece de verdade. Deus abençoe. Boa semana. Olá, turminha, vocês estão bem? Nós aqui da IBNU estamos falando sobre missões. Estamos vendo também a história de Saulo. Paramos na parte em que ele volta a enxergar, é batizado, se alimenta, se fortalece e é aí que a gente continua. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Saulo imediatamente começou a anunciar as boas novas do Evangelho. Atenção, ouçam todos! Jesus é o Filho de Deus. Mas você imagina aquelas pessoas dali ouvindo Saulo, o perseguidor de cristãos, falando sobre Jesus, que ele era o Filho de Deus? Gente, de boa, esse cara aí não era aquele tal de Saulo que ficava prendendo quem falasse de Jesus? E agora ele tá falando de Jesus? Que doideira é essa? Pois é, tô achando meio estranho esse negócio aí, hein? Esquisito, né? As pessoas estavam estranhando e algumas pessoas
começaram a não gostar dessa história de Saulo falando sobre Jesus. Isso tem que parar. Esse tal de Saulo não pode ficar fazendo isso, pregando sobre Jesus. Precisamos dar um jeito em Paulo. E aí, eles estavam planejando eliminar Saulo, mas os outros cristãos deram um jeito de fazer com que Saulo fugisse dali e fosse para Jerusalém. Chegando lá em Jerusalém, Saulo começou a falar também dessa nova vida em Jesus, mas as pessoas começaram a duvidar. Gente, olha, esse tal de Saulo aí não era aquele que prendia a gente que falava de Jesus? Não sei não. Eu acho que ele tá fingindo só para pegar gente. E as pessoas começaram a ficar com medo, afinal elas conheciam a fama de Saulo, que ele pegava os cristãos, prendia, eliminava. Começaram a ficar assustados. Aí, lá vem Barnabé. Barnabé vem falar com as pessoas e fala assim: gente, de boa, tranquilo, eu conheço, eu sei o que está acontecendo aqui. Inclusive, vocês precisam ver o que aconteceu lá a caminho de Damasco. Ele teve encontro com Jesus e mais, lá em Damasco, começou a falar corajosamente a respeito do Evangelho. Não tenham medo, sim, eu mesmo vi, ele está mudado, ele é outra pessoa, foi transformado pelo encontro que teve com Jesus. E aí, depois dessa, as pessoas começaram a saber que estava tudo bem. Saulo realmente tinha se convertido. Aquilo não era um truque para pegar mais cristãos. E ele andava por toda Jerusalém e ia anunciando as boas novas do Evangelho. Bem, lógico que também outras pessoas não gostaram muito e quiseram perseguir Saulo, e a partir daí ele foi para outros e outros e outros lugares. Mas o que a gente pode aprender com isso? Bem, Saulo, com a vida dele, tinha passado uma mensagem. A mensagem inicial era de que ele perseguia as pessoas que queriam falar de Jesus. Mas depois que ele tem um encontro com Jesus, bem, depois disso, algumas pessoas ainda achavam que eram aquele outro Saulo. Mas através das atitudes de Saulo, depois que ele se encontrou com Jesus, todos puderam ver que sim, ele estava mudado, ele era uma pessoa nova agora. Sabe de uma coisa? Comigo e com você também é assim. As nossas atitudes, elas falam muito alto. Então, falando de missões, às vezes a gente pensa simplesmente sobre anunciar que Jesus é o Messias esperado, ele é o Filho de Deus. E isso é importante, mas a nossa vida, a forma como nós vivemos, deve anunciar a todos que Jesus é o Senhor. Vamos orar? Querido Deus, mais do que palavras, queremos que a nossa vida mostre a todos o que é pertencer a um Deus tão maravilhoso, que traz para nós a salvação em Jesus e nos dá a vida eterna. Nos ajuda, Senhor, a falarmos, mas a vivermos o Teu Evangelho. Em nome de Jesus, amém. E hoje à tarde teremos o encontro da Turma das Nações. Então aguarde aí, você vai receber no seu celular o link. E 4h30 estamos esperando por você. Você não pode ficar de fora, é tão gostoso. Tem bate-papo, tem conversa, brincadeira, atividade, enfim, estamos esperando você. Tá bom? Queridos, Deus abençoe vocês. E olha, de todas as fantasias aqui, eu quero deixar essa registrada, olha.
Vamos ser ovelhinhas de Jesus, as ovelhinhas obedientes, ok? Um beijo no coração, Deus abençoe e uma semana pra lá de especial. Tchau, tchau! Nós queremos agradecer a sua participação na nossa celebração. Esperamos que Deus tenha falado ao seu coração de uma forma muito clara e que você possa colocar em prática todos os conceitos a respeito da adoração sincera e verdadeira a esse Deus maravilhoso. Te convido também a compartilhar o nosso conteúdo com o maior número de pessoas possível para que pessoas sejam abençoadas e possam ter a sua vida também transformada. E não se esqueça de se inscrever nos nossos canais, tanto aqui no YouTube, como também no Facebook e no Instagram, e compartilhar através das suas redes esse conteúdo para abençoar vidas. Deus o abençoe e nos vemos na semana que vem.